Mais... Café, vida. Fala, pessoal, eu, a garrafa de café e a super Luísa Brown, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um episódio de Chá Garrafa, meu amor. Você já vai... Dá licença, mas você pertence, você mora no nosso coração, tá bom? Estamos reunidos aqui mais uma vez para celebrar o amor da garrafa de café pelo emergencista. Não, nós estamos reunidos mais uma vez para falar para vocês hoje sobre FOAMED. FOAMED é uma expressão que nem todo mundo conhece. E para ajudar a gente nesse papo, a gente recebe mais uma vez ele que é editor do livro do Tratado de Emergências da Abramed, viciado em café como todo emergencista, professor da disciplina de emergências da UERJ. Mais o quê? Deixa eu apresentar logo, ele conta o currículo dele. Doutor Daniel Schubert, mais uma vez com a gente. Bem-vindo, Dani. Obrigado, Léo. Obrigado, Luísa, pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre FOAMED. É um tema que eu sou perdidamente apaixonado, então vai ser bem tranquilo falar. Mas no momento, não foge da pergunta, não. Você conta, dá a ficha aí. Não, a ficha, emergencista. A ficha é um pouco bem. Eu sou médico emergencista, né? Fiz residência médica em medicina de emergência no Rio de Janeiro, né? No programa do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino. Aí fiz a prova de título, né? De especialista em medicina de emergência, porque mesmo você, egresso da residência médica, a importância de você fazer a prova de título de medicina de emergência para fortalecer a Abramed é importante. Viu, Luísa? Então, por favor, faça a prova. Você já tem o RQE, ninguém vai tirar o seu RQE. É só você fazer para a sociedade efetivamente poder te abraçar, que eles realmente abraçam, até mesmo você não fazendo. Então, faça a prova de título de especialista. E aí, eu fiz mestrado, né, lá na UERJ, em ciências médicas. Foi até um estudo bem legal. Até a gente, né, lá não tem emergência, então eu tive que inventar um jeito de fazer um estudo nessa área de medicina de emergência. O orientador foi muito gente boa, ele deixou. E atualmente, né, eu estou como professor da disciplina de emergências médicas lá da UERJ e também sou preceptor do programa de residência médica da maior emergência da América Latina. Maior. Ele sempre fala isso, A maior emergência da maior Rio de Janeiro, berço da medicina de emergência, raiz. Então, nada melhor que estar no pod raiz. A medicina de emergência raiz, ela tem origem no Rio de Janeiro. Vocês já viram aquele seriado lá da Globo, né? Você acha que da onde que ele veio, né? O Sob Pressão. Do Projac. Diretamente do Projac, mas baseado em fatos reais, tá? Depois a gente pode fazer um episódio só sobre a medicina raiz tanto do filme quanto da série. Da novela, não sei se é série ou novela. Enfim. Então, basicamente, acho que é isso. E aí, isso tudo você estava contando aí, até aproveitando o gancho, foram os estudos formais, né? Residência, prova de título, mestrado, e hoje a gente vai falar sobre FOAMED. Isso. O que é FOAMED, Daniel? FOAMED, né? Se você for fazer a tradução literal, né? Quem fez, né, o cursinho de inglês, espuma, né? FOAMED, né? Espuma. FOAM. Mas, na verdade, ela é uma sigla que significa Free Open Access Medical Education, que é a tradução literal disso, educação médica de acesso livre e gratuito, que é uma ideia, né, que foi cunhada, né, esse termo ele foi cunhado perto ali de 2012, 2011, vai fugir exatamente a data que exatamente que foi cunhado, mas onde que ele foi cunhado é anedótico, no meio de uma mesa de bar, né, num pub na Irlanda, onde estava tendo o Congresso Internacional de Medicina de Emergência, que tinham vários médicos emergencistas que utilizavam as redes sociais para discutir casos, né, para fazer o seu blog, o seu podcast, e justamente eles estando no Congresso, né, a gente, como médico emergencista, o pessoal da terapia intensiva idem, né, a gente, pela própria natureza da nossa especialidade, não existe simplesmente você fechar o consultório e todo mundo ir para o congresso, né? Tem que sempre ficar alguém guardando
o posto, né? Guardando lá as portas vermelhas da sala vermelha, né? Os leitos da UTI. Então, você não consegue efetivamente que todos os profissionais estejam em todos os congressos. E qual era a ideia deles? Era utilizar as redes sociais como forma de disseminar esse conteúdo médico. Na época, né, nesses países que falam inglês, né, o Twitter, né, o falecido Twitter, ele sempre foi uma ferramenta muito usada. E aí eles criaram essa hashtag FOAMED. E aí vários podcasters, blogueiros começaram a fazer conteúdos de alta qualidade para divulgar conhecimento médico de uma maneira acessível para qualquer profissional de saúde. Então, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum paywall, sem nada. Você, tipo uma Wikipédia, você entrava num blog, eu quero aprender a fazer uma receita de muqueca capixaba. Você vai ter lá no site, você vai conseguir. Exatamente, eu quero aprender como é que eu vou drenar um tórax. Você ia lá no site de um blogueiro e teria lá todo o passo a passo, complicações, e aí não é algo impessoal, porque a pessoa assinava e botava a sua cara a tapa. Então você sabia que quem estava escrevendo aquilo era um profissional médico, né? Então ele falava quem ele era, de onde ele era e qual era o currículo dele. Então você falava, pô, não é um texto anônimo do Wikipédia que alguém foi lá e escreveu, embora a Wikipédia a gente sabe hoje que é bem confiável. Mas naquela época, 2012, nessas coisas a gente sempre aprendeu o quê, né? Desde da escola da titia, você falava que nunca acredite no que está na internet, porque o que está na internet, qualquer coisa pode estar na internet. Então, até a Wikipédia, eu lembro, para fazer pesquisa na escola, tinha que pegar a Barça, né? Tinha que pegar uma enciclopédia, propriamente dita, recortar e tal, jornal, que aí eram fontes que eram aceitas. E, obviamente, teve essa resistência, né, particular minha sobre isso. E essa é a história do movimento, propriamente dito, né? Então, ele agrupou esses blogueiros, esses podcasters, e eles cunharam esse termo e todos passaram a usar, principalmente da área de medicina de emergência e de critical care, né? Da terapia intensiva, pela própria natureza da profissão. E hoje ele é pego pelos radiologistas, pelos nefrologistas, até pelos reumatologistas, enfim, todos os istas, eles usam agora algo um pouquinho parecido. Show de bola. E a gente faz parte desse movimento, né? O Emergência Raiz faz parte desse movimento, dá o seu pequeno tijolinho de contribuição, eu, Luísa e todos os nossos convidados. Mas, assim, como é que você vê esse movimento hoje? Assim, a gente teve um auge, talvez, disso durante a epidemia, porque... Né? Mais ou menos. Na verdade, o que aconteceu, Léo, é que assim, o auge mesmo desse movimento, de maneira internacional, ele foi ali perto de 2016, 17 e 18. Uhum. Que você tinha efetivamente a maior quantidade de conteúdos sendo produzidos e até um congresso criado para isso, né? Que era o congresso chamado SMAC, que é Social Media and Critical Care, que foi um congresso totalmente disruptivo que marcou toda uma geração de profissionais. E aí veio a pandemia. Uhum. E, obviamente, na pandemia, os laços de divulgação do conhecimento eles foram efetivamente potencializados, né? E aí isso era um movimento que já vinha sendo abraçado por várias sociedades médicas, por vários journals importantes, né, que começaram a utilizar o Twitter para fazer journal club, né, divulgar os artigos, enfim. E isso se potencializou muito na pandemia, né, com os relatos em primeira mão dos profissionais que estavam ali nas linhas de frente enquanto a onda não chegava, né, no resto do mundo. Então eu lembro claramente do pessoal da Itália dando entrevista no EUSIN, né, na Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, fazendo um webinar. Dando dica de como que ventilava o paciente com Covid. Exatamente. E a gente aqui preparado para a gente efetivamente receber essa confusão toda que estava chegando. Engraçado, né? A Abramed, ela fez contatos utilizando as redes sociais e conseguiu importar, antes mesmo do Covid chegar, com a experiência que o pessoal de Hong Kong teve do SARS, né? Já os protocolos que eles utilizavam e disponibilizar isso em português para o médico emergencista do Brasil. Então, essa troca de conhecimento ela foi muito benéfica, diria assim, né? Foi muito legal na pandemia isso ter, aí todos os jornais abriram, né? Todos os artigos, não tinha mais esse negócio de usar, né, essas ferramentas
pouco recomendáveis, né, para você. Sci-Hub. Anna's Archive. Tem, né, no Telegram, essas coisas, enfim. Telegram. Então, tudo foi disponibilizado gratuitamente. Então, acho que foi muito legal. Mas o pós-pandemia, ele mostrou, né, que esse movimento ele deu uma grande diminuída, infelizmente. Então, eu diria que é um movimento que está bem adormecido do ponto de vista internacional, mas ele continua crescendo muito no Brasil, que é uma coisa muito boa. Mas do ponto de vista internacional, vários criadores que antes eles eram totalmente gratuitos, eles começaram a botar um paywallzinho, porque, né, a pessoa tem que ser remunerada por aquilo que ela faz. Eu sou super a favor disso, né? Eu acho que se é um conteúdo de qualidade, a pessoa tem que se dedica àquilo, não custa nada remunerar. Mas a essência do movimento em si, ela internacionalmente caiu. Quem continua fazendo... A essência free. A essência free, né? E de open access, né? O acesso continua aberto, mas não é tão open assim quanto era, nem tão free quanto era antes. A gente tem que considerar que there is no free lunch, né? Não existe almoço grátis. Exatamente. As pessoas precisam... a comida na mesa precisa chegar. O boleto chega, né? O boleto chega. Você sabe que eu faço parte... As pessoas fazem isso da vida, né? Não, e eu não critico o cara, não, mas assim, é super entendível, né? Pandemia, né? Tem todo um estresse, um burnout associado. Você se dedicar a uma coisa que você deixava, às vezes, de ficar com a sua família, se arriscava, isso bota tudo em perspectiva. Sim. Então, eu acho que faz sentido. Eu faço parte de um programa de cartas motivacionais, acho que vocês também, que a gente recebe todo mês, né? Eu recebo toda vez uma carta motivacional do Mastercard, tem uma do Banco do Brasil, que chega todo mês Se eu também. falar as minhas aqui, Cartinhas motivacionais que vêm do casamento, né, Luísa? Que você casou recentemente. aquelas parcelas. Né, o proprietário do imóvel me manda uma cartinha né? motivacional todo mês. A gente precisa pagar os boletos. Mas eu acho que o caminho, que inclusive é o caminho que a gente tenta seguir aqui no Emergência Raiz, é um pouco mesclado, né? Isso. De ter o free open access, ter material grátis. Inclusive o Pod Raiz é um desses materiais grátis que a gente tem aqui. É absolutamente gratuito, embora não seja gratuito para produzir, né? Não, a gente tem que pagar aqui o produtor que está aqui atrás. O café, isso aqui, ó, o café, infelizmente, não cai do céu, pessoal. Tem que comprar o pó e tem que fazer o café, né? Então, assim, é tudo um grande investimento, né? E que a gente faz isso com muito carinho. Eu acho que a intenção é aquela história filosófica, né? Que a gente me pegou no aeroporto e aí a gente estava, né? Discutindo um pouco filosofias. Mas, realmente, é a boa vontade, né? A boa vontade e aquela ideia de você deixar o mundo um lugar melhor. Isso, e talvez seja esse o caminho aí desse movimento, do FOAMed, não de ser 100% free open access, porque as pessoas precisam pagar as contas. Alguém tem que pagar as contas das pessoas que estão trabalhando. Não nasci herdeiro. Infelizmente, hashtag me adotem. Faz o Pix. Se você é milionário, está precisando de um filho, me adote. Mas de mesclar materiais free open, né, de acesso livre e gratuito, com outros materiais que eventualmente têm algum pagamento de pequena, média ou grande monta, conforme o valor do material. Eu penso que esse é o futuro e é o desafio de achar esse equilíbrio seja um ponto que a gente vai tentar descobrir aí nos próximos anos, porque conhecimento não tem dono. Uma vez que você coloca o conhecimento para frente, ele é de todo mundo, ele é público. E é para ser assim, você não tem que ser dono. Naquela época, né, o professorzão, o catedrático que tinha acesso ao artigo do New England que chegava, né, impresso, isso é como era antigamente, né? Não existia o site, né, esses sites esquisitos, né, que a gente consegue o paper. Não, tinha que pedir o paper para o autor, fazer uma carta, a carta ser enviada, o autor devolver a carta para a gente, chegar o arquivo, tirar a cópia. Então, era mais difícil e por isso que os professores catedráticos eram catedráticos, porque eles eram as pessoas que tinham condição financeira de trazer esse conhecimento. Uhum. E era algo caro. Hoje em dia, graças a Deus, é algo um pouco mais acessível. E, obviamente, com as redes sociais, que é a essência do FOAM,
que é usar uma rede para você divulgar conhecimento médico de alta qualidade para mudar a assistência ao paciente ali na ponta, né? E traduzir, né? Diminuir um pouco o intervalo entre o que acabou de sair e a prática médica, porque sempre existiu esse delay, né? Sai um paper hoje e até esse paper entrar no guideline mais uns 2, 3 anos, e até o guideline entrar na prática, e aí mais uns 2, 3 anos. Então, existe um delay quase de 10 anos entre o que muda, que realmente faz impacto na vida dos pacientes, e o que efetivamente a gente consegue aplicar na prática. E a ideia da rede social é essa, encurtar bem esse tempo de translação, justamente para melhorar o atendimento. Eu acho que o grande impacto para a nossa especialidade, falando de medicina de emergência, com essas vias de comunicação, é realmente ser porta-voz, sabe? Do que é a medicina de emergência, do que ela pode ser, e eu acho que as pessoas buscam muito isso. E é um acesso que não é só para o especialista. Então, o jovem médico que vem, que é grande parte do nosso público também, que acompanha a gente, que a gente recebe muitos questionamentos e muitas angústias, eles vêm até a gente para ter acesso a isso. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil a gente permitir e mudar esse jovem médico do que guardar isso pra gente e depois ficar criticando o coleguinha que não teve uma boa formação ou que não está atendendo com qualidade seu paciente. Não, esse é um fato, né? E a medicina de emergência ela é uma necessidade do país inteiro, né? Então, quando a gente começa a pensar, eu fiz uma faculdade tradicional no Rio de Janeiro, eu fiz o UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é quase um orgulho esquisito, né? Que na porta do hospital universitário está escrito: não temos emergência, letras garrafais. Justamente assim, não temos e não queremos. É uma briga eterna, né? Você tem foto nessa porta? Eu tenho foto, porque é algo que sempre me atacou profundamente, desde a época que eu era do primeiro ano da faculdade. Então, a gente não pode esperar, né, que o profissional ele saia de uma universidade, saia médico e saiba estar no pronto-socorro, né? Não é fazer as coisas de orelhada, alô, arroba emergência, né? O capitão orelhada, porque é como o pronto-socorro sempre foi visto, né? Também o nome pronto-socorro é uma coisa esquisita, né? É departamento de emergência. Então, você vê isso com olhos ruins dentro da academia, que a gente tem, infelizmente, está sendo mudado, né? Vários professores hoje estão em posições de destaque, né? Um salve para o Júlio, um salve para o Lucas, nosso amigo Vinícius, né? Que estão em frente de grandes instituições públicas e tentando mudar um pouco essa realidade, mas fato é que a nossa formação médica em medicina de emergência é horrível, né? E assim, eles vão reformular currículo, fazer isso, fazer aquilo outro, mas não dá hoje para você achar que o nosso médico sai da faculdade sabendo atender porta de pronto-socorro. Exatamente, porta, quem dirá emergência. E porta, na minha cabeça, é o mais difícil de você atender, que eu acho que é onde o maior impacto do emergencista é na porta, mas isso o próprio emergencista não acha isso, mas é onde ele vai ter o maior impacto do ponto de vista assistencial na vida das pessoas. Obviamente nos pacientes graves, mas a porta, que teoricamente é uma baixa complexidade, você tem poucas pessoas hoje que saem preparadas. Eu diria que menos de 10% saem efetivamente preparadas da faculdade para fazer porta. Exato. E isso é um problema. E a rede social, o Pod Raiz, né, as iniciativas de educação médica de acesso livre e gratuito, feita por profissionais sérios, por profissionais especialistas em medicina de emergência, é o caminho para que a gente possa efetivamente ajudar a transformar essa realidade do Brasil. Porque eu não sou utópico, Léo. Eu falei isso com vocês já no almoço, eu falei isso inclusive no Congresso Brasileiro. Não acho que em 10, 15, 20 anos nós vamos ter um médico emergencista em cada unidade de pronto atendimento, em cada UPA desse Brasil. A gente não vai ter. Então, a gente capacitar melhor os nossos médicos generalistas é fundamental. E quem tem que fazer isso é o médico emergencista, porque Exato. Ele que é o especialista naquilo. Cada um tem sua especialidade. Emergência não é terra de todo mundo. A orelhada ela é para todo mundo, mas assim, o refinar da coisa é para o especialista poder se apropriar disso e falar. Sem dúvida, assim, essa história do... Polêmico, né? Mas enfim. Não, eu concordo. Você falava do preconceito da academia, né? Não temos emergência. Eu lembrei de uma frase que eu já falei algumas vezes aqui no Pod, mas eu repito uma vez mais, né?
Falei no Congresso, inclusive, brasileiro de emergência, não lembro agora exatamente em qual contexto, mas era assim, todo professor acha que a sua disciplina é a mais importante da faculdade. A gente da emergência, a gente tem certeza. Então, com todo o carinho do mundo, tá, pessoal? Nada contra histologia, endocrinologia, a urologia, nada contra, mas emergência é a matéria mais importante da faculdade. Se você é médico e não sabe atender minimamente que seja uma emergência, tô nem falando atender no nível emergencista, especialista. Gente, pegou um avião, vão te chamar. É isso. Você se sente preparado para atender uma emergência a bordo? Se a resposta é não, a gente tem que trabalhar para que essa resposta se transforme num sim, porque isso é o básico que se espera de um médico. A sociedade espera de um médico é que quando o piloto fale lá no alto-falante do avião, existe algum médico a bordo, que a pessoa que levante da cadeira saiba o que está fazendo. E a gente sabe hoje, infelizmente, que isso não ocorre. Sim. É isso aí. Dani, eu sei que tem coisa vindo aí para 2025, né? Você quer dar um spoiler pra gente? Né, dar um spoilerzinho, né? A gente está com um projeto chamado ECME, @ECME Brasil, que basicamente é resgatar um pouco os princípios do FOAMED de uma maneira que a gente consiga, né, com uma educação continuada em medicina de emergência, daí a sigla ECME, né? A sigla ECME, que a gente consiga passar para os médicos, de uma maneira geral, seja emergencista, seja generalista, mas o nosso foco é, efetivamente, aquele profissional que atua efetivamente no pronto-socorro, no departamento de emergência e quer continuar ali, é um conhecimento de acesso livre e gratuito, utilizando, obviamente, ferramentas diversas, mas principalmente as redes sociais. E a gente está montando um evento, né? Um evento que, se Deus quiser, vai sair. Já tem até data, mas não vou divulgar exatamente a data aqui para vocês seguirem a gente na @ECME Brasil, mas a gente vai ter um evento ainda no primeiro semestre do ano que vem, onde a gente vai tentar fazer algo totalmente disruptivo, né? Resgatando um pouco desse congresso que eu falei para vocês do SMEC, que foi algo que foi um grande divisor de águas, que fomentou muitos projetos criativos dentro do mundo da terapia intensiva, da medicina de emergência, uma troca legal, APH, enfermagem, tinha muita coisa legal acontecendo e a gente espera poder trazer isso para a nossa realidade brasileira de um jeito que faça sentido para a gente, né? Então esse é o nosso grande projeto para 2025. Já estou ansioso para conhecer. Que vai ser, né? Eu, o Hamilton, o Calil, a gente está nessa luta aí, efetivamente, de trazer essa oportunidade para fazer algo diferente. Nada contra o Congresso Brasileiro, foi maravilhoso, mas a nossa ideia é algo diferente, né? É algo complementar, né? Não é, a gente não quer substituir, longe disso. A discussão é diferente, o jeito de falar é diferente, justamente para misturar um pouco de educação com entretenimento, que uma coisa não pode vir excluída da outra. Aprender tem que ser legal, né? Então, ainda mais eu aqui falando com vocês, se você não dormiu até agora, acredito que esteja legal, né? Que a gente já está aqui quase o quê? Meia hora falando, né? Então, a ideia é justamente essa. Show de bola. Massa demais. Dani, obrigado mais uma vez. Quem quiser encontrar você, tem o @ECME Brasil e o @carioca.emergência. Segue lá, manda, não gostei do que você falou, pode falar, né? A gente tem um colega que tem uma figurinha que manda no WhatsApp, falou, se for chorar, manda áudio, né? Mas tudo bem, o Instagram também permite o áudio, tá? Mas é @carioca.emergência, a gente tá aí à disposição. @doutora Luísa Brown. @emergência raiz. É um prazer ter vocês com a gente. Espero vocês no próximo episódio, pessoal. Tchau.